ao Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou do sexo masculino, com 55 anos de idade. Sou pardo, tenho cabelos grisalhos, tenho estatura alta, 1,81 m. Estou trajando aqui a calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E aí, vamos fazer uma grande viagem na biologia? O tema da aula de hoje é avanços e aplicações da genética molecular. Vamos viajar aí na genética molecular? Agora preste atenção, para nós estudarmos a genética molecular, a gente vai ter que falar essa substância química aqui que está ao meu lado. Olha só essa substância importante aqui que você está vendo, a molécula de DNA. Porque a genética molecular, gente, é a área da biologia que estuda a estrutura e as funções do gene em nível molecular, tá beleza? Isso é a genética molecular. Então nós vamos estudar aí com vocês o dogma central da biologia. Quem é o dogma central da biologia? É essa molécula aí, ó, a molécula de DNA. Sabe por quê? Porque ela tem todas as nossas informações genéticas, todas as informações responsáveis por essas características que vocês estão vendo aí, beleza? É isso que a gente estuda dentro da genética molecular. Então agora, vocês vão ver o seguinte, vocês estão vendo aí uma célula, lá o núcleo da célula, eu puxei aí desse núcleo da célula um cromossomo. Por quê? Porque nós temos 23 pares de cromossomos, você está vendo aí, beleza? Aí o que eu fiz? Eu peguei esse cromossomo e desenrolei a molécula de DNA. O DNA, gente, é a molécula extremamente importante em formar os nossos cromossomos. Agora o seguinte, que eu vou falar de importância para vocês. O DNA, quando ele forma os nossos cromossomos, ele se condensa, isto é, ele se enrola com determinadas proteínas chamadas de estonas. Ele vai dar um giro, mais um quarto nessas estonas, nessas proteínas. Então, o DNA, quando ele se enrola com as estonas, ele se condensa, aí ele forma essa molécula que você está vendo aí, que é justamente a molécula de nossos cromossomos aí, beleza? E não esquecer que nós temos 23 pares de cromossomos homólogos, que dá um total de 46 cromossomos aí na espécie humana. Viajaram comigo aí nessa molécula extremamente importante? Vamos estudar aí essa molécula? Vocês estão vendo aí esse DNA? E o que eu vou fazer com esse DNA aí? Eu vou desenrolar esse DNA para nós estudarmos aí essa molécula. Vejam só aí agora essa molécula, desenrolando essa molécula de DNA para nós estudarmos a sua estrutura química, os elementos que compõem essa determinada molécula que nós estamos estudando aí. Viaja comigo aqui agora, olha só. Então nós vamos desenrolar aí. Você está vendo essa molécula que é constituída de várias unidades monoméricas, unidades estas, gente, que nós denominamos de nucleotídeos. Não esqueça disso. Está vendo essas estruturas aí de amarelo, vermelho, não é verdade? Isso aí corresponde aos nucleotídeos. Isso aí corresponde a um elemento de um determinado nucleotídeo, como você está vendo aí. Está aí a nossa molécula de DNA. Eu gostaria de mostrar para vocês que esse DNA é constituído de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles são compostos de 3 elementos. Quais são esses elementos? Está aqui, ó, o fosfato, está vendo que é representado por essa bolinha. Nós temos aqui o pentágono, que corresponde à desoxirribose. Jonas, o que é desoxirribose? É justamente a molécula de açúcar de DNA, a molécula que corresponde à fórmula C5H10O4. Não esqueça disso, é a molécula de desoxirribose, que é a molécula de açúcar que compõe o nucleotídeo. E nós temos aqui o quê? A base nitrogenada. Você não pode esquecer uma coisa extremamente importante. Quando a gente fala de bases nitrogenadas, existe na molécula de DNA 4 tipos de bases nitrogenadas. Nós temos a adenina, que é representada aqui pela letra A. Nós temos a guanina, que é representado pela letra G. Nós temos aqui a citosina, que é representado aqui pela letra C. E nós temos a timina, que é exclusiva dessa molécula de DNA aqui,
que é a timina. Então, nós temos essas 4 bases nitrogenadas, onde elas podem ser classificadas como base púrica e elas podem ser classificadas como base pirimídicas. Então, não esquecer disso. As bases púricas quais são? Adenina e guanina. Guarda isso. As bases pirimídicas quais são? Timina e a citosina. Agora, não esquecer que uma base púrica é sempre complementar de uma base pirimídica, tal como uma pirimídica é sempre complementar de uma base púrica. Então, por exemplo, se eu tenho guanina, que é uma base púrica, ela vai estar ligada com uma base pirimídica, no caso vai ser a citosina. Então, não esqueça que a guanina está sempre ligado com a citosina. E aqui, entre elas, existe uma ligação química que nós chamamos essa ligação de hidrogênio. Agora, não esqueça o que eu fiz aí para vocês. Entre guanina e citosina, são 3 ligações de hidrogênio. Você viu aí? E entre a timina e a adenina, a timina está sempre com a adenina, nós teremos 2 ligações de hidrogênios aí. Beleza? Então, nós vimos aí, nós estudamos com vocês a molécula de DNA que corresponde aí aos nucleotídeos. Os nucleotídeos correspondem ao monômero de uma molécula de DNA. Beleza aí? Aprenderam isso comigo? Legal! Eu vou ter agora a presença de um aluno que é espetacular, um aluno especial, um aluno extremamente importante do Preveste da UEA, o Léo. Vamos lá, Léo, fala comigo aí. Qual é a pergunta que você quer fazer para mim? Fale aí, Léo. Professor Jonas, o que são genes? Boa pergunta, Léo. Olha, o Léo me perguntou o que são genes. Você está vindo aí? Você pegou aí o cromossomo, desenrolei e você tem um DNA. Você sabe o que é um gene? Gene corresponde a um segmento, isto é, um pedaço da molécula de DNA. Onde esse pedaço ele vai ser constituído de vários nucleotídeos. Vários nucleotídeos correspondem a um determinado gene, elemento extremamente importante nas nossas características hereditárias. Estudaram comigo? Estão viajando comigo? Vamos continuar a viagem na biologia? Viaja comigo agora nessas questões extremamente importantes. Olha só. Questão da Unesp 2009, o dogma central da biologia, segundo o qual o DNA transcreve o RNA e este orienta a síntese de proteínas. Precisou ser revisto quando descobriu que alguns tipos de vírus têm RNA por material genético. Nesses organismos, esse RNA orienta a transcrição de DNA num processo denominado de transcrição reversa. A mesma só é possível quando, letra A célula hospedeira do vírus tem um seu DNA nuclear genes para enzima transcriptase reversa. Letra B, a célula hospedeira do vírus incorpora ao seu DNA o RNA viral, que codifica a proteína transcriptase reversa. Vamos ver a letra C aí. Qual é a letra C? A célula hospedeira do vírus apresenta no interior de seu núcleo proteínas que promovem a transcrição, tá, de RNA para DNA. Letra D, o vírus de RNA incorpora o material genético de um vírus de DNA que contém genes para enzimas transcriptase reversa. E a letra E, o vírus apresenta no interior de sua cápsula proteínas que promovem na célula hospedeira a transcrição de RNA para DNA. Vamos ver qual é a resposta dessa questão? Analisa comigo. Resposta letra E. Você está vendo essa imagem aí? Essa é a imagem de um determinado retrovírus. Sabe por que ele é um retrovírus? Porque ele tem a enzima transcriptase reversa. Ele tem ali o seu capsídeo. O que é o seu capsídeo? Essa capa de proteína que você está vendo aí em volta. E lá dentro ele tem o seu material genético, que é RNA. Só que esse RNA é constituído de uma enzima, ele tem dentro dessa estrutura de capsídeo do vírus, ele tem transcriptase reversa. Essa enzima transcriptase reversa é que vai fazer com que o RNA se transforme em DNA. É isso aí. Vamos continuar a viagem aí? Nessa segunda questão também da Unesp 2019. O espareamento das bases da dupla hélice da molécula de DNA ocorre por meio de, letra A, ligações covalentes simples,
Letra B, ligações covalentes duplas. Letra C, ligações de hidrogênio. Letra D, ligações iônicas. E letra E, forças de London. Vamos ver qual é a resposta dessa questão? Viaja comigo. Tá aí a resposta, letra C. Você está vendo a molécula de DNA aí ao lado? Você lembra que entre adenina e timina são 2 ligações de hidrogênio e entre timina e citosina são 3 ligações de hidrogênios ali. Beleza? Viajaram comigo aí nas questões? Isso aí. Sabe o que nós vamos viajar agora? Nas aplicações da genética molecular. Nós vamos ver agora aonde que se aplica a genética molecular. Viaja comigo aí. Genética molecular tem uma ampla gama de aplicações práticas, desde o diagnóstico de doenças genéticas até a produção de alimentos geneticamente modificados, melhorando as características das plantas, como a resistência às pragas e às doenças aí, né, no rendimento e na qualidade nutricional dessas plantas aí. Viaja comigo aí. Nas características de doenças genéticas, nós temos as doenças cromossômicas, que elas podem ser monogênicas, quer dizer, um gene com problema nesse determinado cromossomo, ou ela pode ser poligênica, quer dizer, vários genes nesse determinado cromossomo com algum problema de doenças nesse determinado cromossomo aí. Então, quer dizer, como nós falamos para vocês anteriormente, né, os cromossomos são constituídos de DNA, e o DNA, ele é constituído de vários genes, porque os genes correspondem a um segmento da molécula de DNA. Beleza? Então, nós vimos aí as doenças genéticas, as doenças cromossômicas, que pode ser monogenética, um gene apenas, e pode ser poligênica também aí. E aí nós estamos vendo aí, nesse caso, nessa situação, os alimentos que são caracterizados como alimentos transgênicos, que são justamente determinados às plantas, vegetais, que recebem um gene diferenciado, com o objetivo de modificar esse indivíduo para ficar resistente às pragas, para que possa desenvolver maior questão nutricional, maior rendimento e tudo mais. Então, nós temos aí as plantas transgênicas, que são plantas mudadas geneticamente aí. Beleza, pessoal? Então, nós conseguimos aí ver com vocês, né, a genética molecular, estudando principalmente essa molécula de DNA, que é de extrema importância para vocês aí. Não esquecer desses detalhes que nós falamos sobre a molécula de DNA. Vocês vão ter uma outra aula importante sobre isso aí. Mas quando a gente fala de genética molecular, a gente tem que falar dessa principal substância química que é importante para a genética molecular, porque é nessa molécula de DNA que existem nossos genes. E a genética molecular, ela é responsável em estudar os nossos genes aí. Viajaram comigo na biologia? Top demais, né? E obrigado, Léo. O Léo fez uma pergunta extremamente importante do que era o gene aí. Beleza, gente? Continua a nossa viagem. Na aula de hoje, nós falamos sobre as aplicações, os avanços da genética molecular. Não é verdade? Assuntos extremamente importantes para o vestibular da UEA. Não esqueça disso, que é de extrema importância para o vestibular da UEA, a genética molecular, assuntos que são bastante cobrados em provas. Siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais. Um beijo e até a próxima!